Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos trabalhando nesse estudo do Livro dos Espíritos e hoje só queremos dar uma continuidade na questão 59 que foi feita no programa anterior, que fala das considerações e concordâncias bíblicas concernentes à criação. Fechando só esse tópico, queremos dizer o seguinte, que os textos sagrados narram a criação divina em linguagem simbólica. Porque se nós formos ler os textos sagrados e levarmos tudo ao pé da letra, a gente não vai ter uma interpretação correta, porque existe muita simbologia, existe muitas metáforas, muitas figuras de linguagem ali. Contudo, a ciência mostra sempre a realidade dos fatos. Então, por isso que nós deixamos bem claro a necessidade da religião e da fé, porque a religião é fé e a ciência é razão. Então, unindo ciência e religião, nós vamos ter a fé pela razão, a fé raciocinada. E o Espiritismo é a síntese de tudo isso, ciência e religião juntas. Hoje nós vamos entrar, então, no capítulo 4, ainda no livro primeiro, que trata das causas primárias, que fala do princípio vital. Então, nós vamos começar um estudo sobre o princípio vital. E Kardec, no início desse capítulo, ele fala dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos. Ele explica o seguinte: os seres orgânicos são aqueles que possuem em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Eles nascem, crescem, se reproduzem por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para o cumprimento dos diferentes atos da vida e apropriados às suas necessidades de conservação. Neles se incluem os homens, os animais e as plantas. Então, é essa explicação que Kardec dá dos seres orgânicos. Eles possuem uma fonte de atividade que dá a vida. Essa fonte de atividade é íntima, que dá a vida para eles, né? E nós estamos incluídos entre os seres orgânicos, assim como os animais e as plantas. E sobre os seres inorgânicos, o que ele fala? São todos aqueles que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios e são formados exclusivamente pela agregação da matéria. Então, esses são os seres que não têm vida própria, não têm vitalidade. São os minerais, a água, o ar, etc. Então, feita esta explicação do que são os seres orgânicos e do que são os seres inorgânicos, que está no início desse capítulo, nós passamos à questão número 60, que pergunta o seguinte: a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos é a mesma que une os corpos inorgânicos? Então, vejam bem, sabendo que existem corpos orgânicos e que possuem uma fonte de atividade íntima, né? Possuem vida, e os outros que não possuem, né? E são formados apenas somente pela agregação da matéria. Então, Kardec pergunta se essa força que une os elementos da matéria nesses corpos é a mesma para os corpos orgânicos e para os corpos inorgânicos. E os espíritos falam que sim, que é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos
inorgânicos. E eles falam que a lei de atração é a mesma para todos. Vejam bem como a criação divina é maravilhosa. É uma lei de atração que serve para todos os corpos, tanto aqueles animados pela vida como os inanimados, orgânicos ou inorgânicos, né? E André Luiz faz um comentário falando sobre essa atração. E ele fala uma coisa muito interessante, uma comparação. Abelhas se atraem, é a colmeia. As abelhas, quando se atraem, elas formam a colmeia. Grãos de areia se reúnem, são as dunas. Fungos se amontoam, é o mofo. Vapor de água se adensa, são as nuvens. Partículas de pó se juntam, é a poeira. Está falando, então, da atração da força de atração que une esses elementos. Seres formam colônias, são os corais. Resíduos se unem, é o lodo. Torrões de terra se associam, é a argila. Então, ele faz várias comparações mostrando os elementos, a força que une os elementos. Daí ele fala, você percebe que seres vivos ou não agregam-se de alguma forma para formar substâncias ou situações diferentes. O mesmo acontece na intimidade da matéria. Então, é uma explicação que ele achou viável para explicar essa força de união, de atração, né? A lei divina da atração une elementos básicos responsáveis pela formação dos seres orgânicos e inorgânicos. É por esse motivo que a pedra é pedra e você é você. Ele faz essa comparação. Os elementos, a força que une esses elementos que se agregam é a mesma, mas existem essas diferenças que para os seres vivos e os seres que não têm vida própria. Na questão 61, Kardec pergunta: existe alguma diferença entre a matéria dos orgânicos e dos inorgânicos? Se é a mesma força que une, né, esses elementos, tanto nos corpos orgânicos como nos inorgânicos, então tem alguma diferença entre a matéria dos orgânicos e dos inorgânicos? Os espíritos falam que é sempre a mesma matéria. Mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. Ela tem vida. Isso quer dizer animalizada, ela tem vida. Nos corpos orgânicos. É sempre a mesma matéria, mas nos corpos orgânicos ela é animalizada. E continuando na questão 62, ele pergunta: qual é a causa da animalização da matéria? Daí os espíritos respondem que a causa da animalização da matéria é a sua união com o princípio vital. Então é aí que vai entrar o princípio vital, que dá vida aos seres, a vida orgânica. Miramês faz um comentário seguinte: os corpos orgânicos e inorgânicos mostram alguma diferenciação no que toca à sua presença. Todavia, nos seus fundamentos é a mesma matéria primitiva, a obedecer ao tempo, à força da gravidade e ao agente universal que encontra campo de afinidade na profundidade do seu seio e ali ativa outros movimentos, objetivando o despertamento dos valores que em tudo existe.
guiadas pelo amor daquele que nos deu a própria vida. Então, devemos saber que toda matéria é visitada por fora e por dentro por esse agente universal. Entretanto, nos corpos que já mostram maturidade e que passam a ser corpos orgânicos, ele encontra coesão, esse princípio vital, esse agente universal, encontra coesão, animalizando a própria matéria e dando aspecto de mais vida. É o princípio vital, então, que vai dar vida à matéria orgânica. Ele, esse agente divino, é que lhe faz surgir movimento próprio, caindo o corpo na classificação de outro reino, que é o dos corpos orgânicos. Então, esse princípio vital que vai dar a vida, né? Fazer com que os corpos se tornem orgânicos, que têm vida própria. A matéria nos corpos orgânicos está animalizada, nos diz o Livro dos Espíritos, e ela nos corpos psíquicos está espiritualizada. Eu achei muito interessante esse comentário de Miramês. Nos corpos orgânicos, a matéria está animalizada, ou seja, tem vida orgânica, vida material ali, né? Mas nos corpos psíquicos, ou seja, nos espíritos, né, está espiritualizada. Para que entendas melhor essas leis, deves somente entrar pela porta do amor, que as tuas faculdades de entendimento abrir-se-ão até o desconhecido, e cada vez mais avançarás em direção a Deus. Então, ele nos aconselha, que às vezes a gente fica quebrando a cabeça para entender algumas coisas que não vão fazer muita diferença para a nossa vida. E a gente quer entender, e às vezes essas coisas estão ainda fora do nosso alcance. Então ele fala, para que entenda melhor essas leis, deve somente entrar pela porta do amor, que as tuas faculdades de entendimento abrir-se-ão até o desconhecido, e cada vez mais avançarás em direção a Deus. Através do amor, abrindo o nosso coração, nós vamos compreendendo melhor todas as coisas, nos dando melhor com os nossos semelhantes, aceitando melhor as nossas dificuldades. E aí que nós vamos compreender melhor tudo isso que hoje em dia para nós ainda é o desconhecido. E André Luiz vai arrematar do jeito seguinte: tudo é feito da mesma matéria. O que faz a diferença entre você e sua estátua é o princípio vital que lhe anima o corpo físico. Tem uma pessoa e a sua estátua. Qual que é a diferença? A estátua é uma coisa morta e você tem vida. Então, é o princípio vital que lhe dá essa vida, né, para o seu corpo, que anima o seu corpo físico. Na questão 63, foi perguntado o seguinte: o princípio vital reside em algum agente particular ou não é senão uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Olha que pergunta inteligente que Kardec faz. Nós estamos falando de princípio vital, né? E ele está perguntando se esse princípio vital ele reside em um agente particular ou então ele não é uma propriedade da matéria organizada. Daí ele fala, ele é efeito ou é causa? Nós sabemos que causa é o princípio, efeito é o que vem a ser. E olha que os espíritos dão uma resposta genial.
é uma e outra coisa. Ou seja, não deixa de ser um efeito, não deixa de ser uma causa. É um efeito e é uma causa, mas eles vão explicar isso. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então, aí ele é um efeito. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele produz vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Então, esse princípio vital, ele é, né, ao mesmo tempo, né, um efeito e uma causa. Por quê? Segundo os espíritos explicam, a vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Então surge a vida material, nós estamos falando da vida orgânica. Nós não estamos falando de espírito, nós estamos falando de princípio vital que dá vida orgânica ao nosso corpo. E esse agente, que é o princípio vital, sem a matéria não é vida. Ele sozinho, esse princípio vital, ele não é vida. Ele tem que se unir à matéria para produzir a vida. E a matéria, do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Para ser um corpo orgânico, a matéria tem que receber esse princípio vital. Então, o princípio vital produz vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. E nesse livro que nós estamos estudando, de André Luiz, juntamente com o Livro dos Espíritos, Vivendo a Doutrina Espírita, ele fala o seguinte quanto a essa questão 63. Ele fala em dependência. A matéria, para se animalizar, depende do fluido vital. O fluido vital, para se tornar vida, depende da matéria. Então, ele fala em dependência. Há situações em que duas coisas são úteis quando juntas e dependentes uma da outra. E ele dá alguns exemplos. O microfone e o alto-falante. O microfone sozinho não vai produzir aquele som se ele não tiver o alto-falante. Então, são duas coisas úteis quando juntas e são dependentes uma da outra. O pneu e a roda. Se o carro não tiver a roda, como que vai ter o pneu? A agulha e a linha. Para eu costurar, eu preciso da linha, mas eu preciso da agulha, da linha com a agulha. Vocês estão percebendo como que André Luiz está colocando essa necessidade da matéria animalizada ter o princípio vital, e esse princípio vital sem a matéria, ele não é vida. O fogão e a chama. A luminária e a eletricidade. A luminária está ali, a eletricidade também, mas para produzir luz tem que estar as duas juntas e dependentes uma da outra. E ele comenta o seguinte: o princípio vital e a matéria têm de estar juntos para que a vida aconteça. Eu acho que deu para entender bem o que é esse princípio vital, que é o princípio da vida orgânica, né? Você pode entender melhor examinando o próprio pulso. O relógio só marca o tempo porque a engrenagem e os ponteiros atuam em conjunto. O relógio tem a engrenagem dele
e os ponteiros. Se um para, o relógio para. Então, é assim, o princípio vital e a matéria têm que estar juntos para que aconteça a vida. E Miramês nos diz a respeito disso, que a força vital muito falada em O Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando, é filha da matéria universal, já também modificada. Vocês lembram que nós já estudamos o fluido cósmico universal? Que no universo existe matéria e espírito, e o fluido cósmico universal que vai, então, proporcionando que a matéria se modifique, se transforme, formando várias coisas. Esse agente magnético, que é a força vital, o princípio vital, ao tocar a matéria em estado de inércia, empresta-lhe movimento. E a matéria lhe dá o seio em um estado de fecundação valorosa, correspondendo assim à própria vida. É uma troca ali, uma junção. Quando a matéria assimila a vitalidade, ela modifica a sua interestrutura e abre-se como uma flor, na sensibilidade peculiar ao princípio da vida que ali fecundou, pelo beijo da luz de Deus. E faz uma poesia aí, né? A matéria para receber o espírito. Nós estamos falando aqui de vida orgânica. A matéria para receber o espírito, ela tem que ter o princípio vital. Ela tem que ter vida orgânica para ela poder receber o espírito, né? A matéria para receber o espírito é necessária a sensibilização pelo fluido vital, intermediário entre um e outro. O fluido vital é o intermediário entre, o espírito e a matéria. Nós já estudamos isso anteriormente, Ponte pela qual os dois se conhecem na intimidade. Se não fosse esse fluido vital para unir o espírito e a matéria, nós não teríamos, então, essa união, Na questão 64, nós vamos ver a seguinte pergunta. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Nós já estudamos isso. O princípio vital seria o terceiro elemento? Vocês lembram quando nós estudamos? O universo é formado de matéria e espírito. Espírito e matéria que formam o universo. E, acima de tudo, Deus. O fluido cósmico é chamado também hálito divino, É através do fluido cósmico que Deus age, fazendo todas as modificações e transformações necessárias da matéria. E a matéria, como nós vimos, ela precisa desse fluido vital para ela poder receber o espírito. Senão, não dá para ela receber o espírito. Então, Kardec faz essa pergunta. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Já vimos. O princípio vital seria o terceiro elemento, então? Existe um terceiro elemento no universo? Olha que os espíritos respondem. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que tem também sua fonte na matéria universal. Só que essa matéria é modificada. Então, olha a resposta dos espíritos. Que o princípio vital é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que tem
também sua fonte na matéria universal modificada. Nós não vimos que tudo vem desse fluido cósmico universal? É ele que modifica, que transforma. Claro que com a presença de um elemento maior que vai fazer com que aconteça essa transformação. É para vós um elemento como o oxigênio e hidrogênio, que, no entanto, não são elementos primitivos, pois tudo isso parte de um só princípio. Kardec já explicou anteriormente, os espíritos já falaram, que o que nós achamos que às vezes é o elemento primitivo, oxigênio, hidrogênio, não. Eles já são parte de um princípio, eles já são modificações daquele princípio. Então é isso que os espíritos estão explicando, que o princípio vital é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que tem sua fonte na matéria universal modificada. Então tudo vem dessa matéria primitiva, que é o fluido cósmico universal. Tudo parte daí. Mas continuando nessa questão 64, na 64A, que é uma continuação dessa questão, há a seguinte pergunta: parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a algumas modificações? Então, Kardec fez uma pergunta, concluindo tudo aquilo que os espíritos tinham dito antes. Parece resultar que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, porque ele tem o princípio no fluido cósmico universal, que é o agente primitivo, único, né? Mas numa propriedade especial da matéria universal, devido a algumas modificações? E os espíritos falam, é a consequência do que dissemos. Concordo, é isso mesmo, você concluiu certinho. Isso é a consequência de tudo aquilo que a gente disse. Ele não vem de um elemento primitivo distinto, mas uma propriedade especial da matéria universal que já foi modificada, que é o fluido cósmico universal já sofrendo modificações. André Luiz comenta: a matéria é viva porque tem os estímulos do princípio vital. Já falamos isso. A vida quem dá é o princípio vital. Não tem nada a ver com o espírito. Nós estamos falando de matéria. Não vamos confundir fluido vital, princípio vital com espírito. É matéria. A matéria é viva porque tem os estímulos do princípio vital. Não se surpreenda ao saber que o sopro da vida física é matéria também, pois o princípio vital é derivado do elemento material primitivo. Então ele fechou dessa maneira, né? Ele concluiu o que os espíritos estão falando para nós. E ele continua falando o seguinte: para que você entenda melhor como a matéria dá vida à matéria, que é o fluido cósmico, dá vida à matéria bruta. Lembre-se do motor à explosão. Vamos lembrar de um motor de carro, por exemplo. Ele é matéria sólida e inerte. Sozinho ele não funciona. É uma matéria inerte.
mas só funciona e adquire movimento com o combustível, que é a matéria fluida. Dá para entender agora, então, que nós precisamos entender que a matéria dá vida à matéria. Tudo que nós estamos falando agora aqui é de matéria, nós não estamos falando de espírito. Nós só falamos de espírito porque a matéria ela tem que estar animalizada pelo princípio vital para ela poder dar morada ao espírito. Senão, ela não pode. O espírito não pode ficar numa matéria inerte. Ela tem que ter vida própria, orgânica, para que o espírito possa, então, habitar, né? Miramês fala: entre a matéria e o espírito existe uma terceira força que recebe variados nomes, inclusive o nome de energia vital. Entre a matéria e o espírito existe essa energia vital que dá a vida à matéria, né? A força vital percorre todo o corpo, afinizando-se com ele em todas as suas nuances e sensibilizando-o para que o espírito possa nele morar temporariamente. Então, vejam bem, nós sabemos que para que o espírito esteja na matéria, é preciso que tenha, então, esse princípio vital, esse princípio orgânico. Mas nós estamos com o nosso tempo esgotado hoje e vamos deixando esse comentário para o próximo programa. Claudete Moura, para o divulgar.net.